Agora, para conversar com o secretário de Conservação e Manutenção Urbana de Blumenau, Rafael Ienzen, para falar sobre o foco atual dos trabalhos na cidade e o planejamento para o verão, né? Verão sempre dá um trabalho a mais para a manutenção da cidade. Rafael, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia a todos. Estou sempre à disposição para a gente comentar sobre as ações que a gente consegue trabalhar e atualizar até o fim do ano aí desse governo aí, para a gente poder atender bem a população. Nesse momento, qual é o foco da manutenção, né? É o que eu costumo dizer, né? O problema hoje na secretaria é que ela atua nessas atividades tanto de manutenção, né? Então, o foco realmente hoje, nessa época de fim de ano, de verão, para nós, é a roçada, né? A roçada porque esse tempo úmido, esse tempo com chuva, no verão, se a gente comparar com o inverno, obviamente a gente sabe, quem mora em casa, condomínio, a gente tem a noção do quanto o mato cresce. Então, nossas ações hoje, para esse final de ano e início do ano que vem, ela é voltada junto com o orçamento e com o nosso quantitativo de pessoal em relação à roçada. Hoje, a roçada é o que nos preocupa no sentido de atenção justamente pela época do ano, né? E a gente sabe que a secretaria que tem atuação em relação a todas as suas atividades e atribuições, a gente hoje tem um pessoal responsável por essa demanda, que sempre foi e sempre vai ser assim nessa época do ano. Então a gente realmente está aí preparado, com a equipe reforçada, para atender dentro da possibilidade e agilidade que nós temos. Certo. A gente tem algumas reclamações aqui sobre mato alto em unidades de saúde, né? É uma responsabilidade da Secretaria de Manutenção? A gente tem a parceria junto com a Secretaria de Educação, né? Junto com a Secretaria da Saúde em relação aos postos de saúde, né? E essas demandas também elas têm algumas atribuições em conjunto. Então, alguns postos de saúde são de atribuições da própria Secretaria da Saúde e outras a gente atua com parceria. Então, a gente tem atuado também em parceria junto com a Secretaria para atender esses postos de saúde, que realmente é um local que necessita realmente um cuidado especial, até pela questão de saúde, né? A gente estava ouvindo agora há pouco a Eliandra falando da dengue, a gente tem às vezes bichos, cobras que podem estar ali por perto, então essa preocupação também existe. Então, em relação ao posto de saúde, a gente também atua, a responsabilidade principal é da Secretaria de Saúde fazer essa limpeza, e a atribuição principal da Secretaria de Serviços Urbanos, a nossa, é via pública, e espaço público, praças e jardins. Então, esse é o nosso cuidado principal, né? Então, assim, tanto em posto de saúde, quanto em colégio, quanto em outros locais que têm suas demandas representadas, né, pelas próprias secretarias, assim como a SEMAS, o meio ambiente também tem algumas praças e parques, essas são atribuições deles. Então, a nossa atribuição, eu costumo dizer que é de meio fio a meio fio, e terreno público, né? Que a gente tem a obrigação de manter o cuidado com esses logradouros públicos e terrenos baldios. Bom, falando em dengue, né? Como é que atua a Secretaria de Manutenção também em relações, porque é sempre uma preocupação às vésperas do verão nos últimos anos, o crescimento, né, do número de focos de dengue aqui, do Aedes, para evitar uma nova epidemia da doença. Exatamente. A Eliandra estava aqui, a Eliandra é muito competente e muito preocupada com essas ações. A gente também atua com parceria com a nossa secretaria, então a gente tem o nosso pessoal com mão de obra, a gente tem o pessoal com o nosso equipamento, e realmente a gente não consegue dar conta da demanda que existe, muito pela situação desse momento do final de ano em relação ao nosso clima, né? Então essa parceria ela sempre existiu. Então a parceria com roçada, a parceria com a limpeza, a parceria com essa remoção de entulho, esse cuidado que a equipe da dengue coordenada pela Eliandra, que falou muito bem aqui dessa situação que pode se agravar, e essa preocupação, ela também trabalha em conjunto com a nossa secretaria. E isso tudo, para nós, ela é coordenada também em relação ao orçamento, né? A gente tem um orçamento anual, a gente está chegando aí no final do ano, a gente tem que cuidar com o orçamento para poder atender a comunidade. Então, em relação ao orçamento, a gente tem
está bem tranquilo em relação ao orçamento, vamos entregar a secretaria, assim como a prefeitura, tudo dentro dos acordos e das obrigações que temos, né? E em relação à dengue, a gente tem uma equipe tanto de caminhões quanto de retroescavadeira, porque muitas vezes os entulhos são muito grandes, são muito material que ficou depositado em terrenos, às vezes até particulares, às vezes na rua, na calçada, e que a fiscalização não consegue identificar o infrator, né? Quando identifica o infrator, a gente tem que fazer a limpeza e daí cobrar de forma compulsória, ou seja, se faz a limpeza, se dá o destino adequado para esses entulhos e depois, se identificado o infrator, cobrar o valor dessa situação. Até porque a gente não pode simplesmente fazer uma notificação, aguardar que a pessoa faça a limpeza e a dengue vai estar ali acumulando água. Então a gente faz a limpeza e depois cobra da pessoa. Então esse trabalho em conjunto com as secretarias, um trabalho interdisciplinar, ele tem acontecido durante o ano inteiro, não parou, né? Então assim, a dengue não se preocupou nesse momento. Então durante o ano inteiro essa preocupação existiu, se intensifica agora pelo momento que pode se agravar, né, pelo nosso clima, e a gente tem atuado em conjunto para realmente minimizar essa situação. Qual é o tamanho hoje, né, da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, né? Tem equipe para atender a demanda necessária aqui no município, equipamentos? Como é que está essa estrutura da Secretaria? Então, é sempre bom lembrar a responsabilidade da secretaria, né? A gente trabalha ali com tapa-buraco, então as pessoas vêm e reclamam que abriu um buraco de asfalto em Blumenau. Seja onde for, qual bairro que for, a gente tem aí 3 equipes que trabalham nessa manutenção de tapa-buraco. Buraco no calçamento é outra equipe, porque daí não precisamos de asfalto, e sim de lajota, ou de paralelepípedo. Então, é outra equipe, é outra empresa que presta esse serviço. Às vezes a gente tem problema de afundamento de calçamento devido à infiltração da tubulação de drenagem. É o serviço da secretaria. A gente tem a questão da limpeza pública. Então, a roçada, a varrição, as flores, é responsabilidade também da secretaria. Então, a iluminação pública também é parte da secretaria. Então, a gente tem ali uma gama de serviços com muita responsabilidade, em que aí a gente comenta de que tem muito buraco na rua. E a semana que chove é uma semana que a gente não consegue atuar para fechar buraco, porque está chovendo, o buraco está molhado, eu não tenho como atuar. A gente atua em relação ao asfalto com asfalto frio, é um saco de asfalto realmente frio, se tampa aquele buraco provisoriamente para o dia que o clima ficar mais estável, poder fazer o procedimento correto com asfalto quente. O calçamento é a mesma coisa, então o problema a gente pode perceber que semanas que chovem, aumenta essa demanda de problema na cidade, e justamente porque é uma semana não trabalhada, porque não tem condições de trabalho e só se agrava. E além disso, a gente também tem a manutenção nas vias não pavimentadas, as ruas de barro, ruas de macadame. E Blumenau, a topografia de Blumenau, ela é acentuada, então a gente tem morros, a gente tem umas situações em que a gente faz a manutenção e durante a semana chove, esse material muitas vezes ele pode ser perdido, tem que ser refeito o serviço. Então, realmente, Jorge, é um serviço de zeladoria do município que não acaba nunca. E a gente sabe que, às vezes, eu lembro agora de um episódio que abriu um buraco na Via Expressa, na marginal da Via Expressa, e eu fui bastante cobrado por isso, mas a gente não tem... o buraco não me dá uma localização de GPS e o buraco também não me diz quando vai abrir. Então a população tem entrado através do 156, os vereadores têm entrado em contato, muitos pela rádio aqui com você, Jorge, e essas informações não chegam. E não chegando, a gente atua de prontidão, dentro das condições que nós temos. Então, essa questão do serviço que nós temos, eu tenho muito mais demanda do que equipe para poder suprir a necessidade, né? Então a gente sabe que eu não vou dar condições de fechar todos os buracos da cidade, até porque eles vão continuar abrindo. E a gente tem uma equipe bem estruturada. A gente tem Blumenau, Jorge, a gente pegou a cidade de Blumenau e dividiu em 5 regiões. A gente tem a região da Velha, a região do Garcia, a região da Fortaleza, a região central,
e a gente tem a Vila Itopava. Então, tudo isso é responsabilidade da Secretaria, junto com a Vila Itopava, a intendência da Vila Itopava. Então, esse serviço que a gente tem para atuar ali, a gente atua junto e dividiu o Blumenau dessa forma para poder simplificar e ter equipes específicas para cada região. A gente precisaria aumentar as equipes? Precisaria aumentar, já aumentamos, já tivemos que reduzir a equipe em eventuais momentos justamente para cumprir com o orçamento, mas a gente tem atendido e acredito que atendido dentro de uma razoabilidade possível e com compreendimento possível da população. E acredito, Jorge, que a gente está aí chegando nesse final de ano e aí a gente vai entrar em época de férias e a gente tem equipes agora para dar continuidade porque o serviço realmente não para. Exatamente, né? Como é que vai ser o trabalho da secretaria durante as férias coletivas dos servidores, né? Perfeito, Jorge. Então, assim, os servidores eles vão pegar férias coletivas, não todos, vai ter ali, então, um rodízio, vamos chamar assim, de servidores, que eles vão fazer toda a questão burocrática interna da secretaria. Então, essa questão ela até não interessa, de forma geral, para a população, quem é que vai ser o responsável das questões burocráticas e documentais dentro da secretaria. O que importa para a população é saber se o serviço vai ser prestado durante esse período, né? E de fato, sim, vai acontecer como sempre aconteceu, né? Até porque a gente tem desfile de Natal, depois a gente tem desfile de evento de Ano Novo, a gente tem toda essa estrutura em que, feito junto com a Vila Germânica, essa limpeza, ela acontece pela nossa secretaria. Então, eu gosto de comentar isso porque quem é que faz a limpeza, qual é o último bloco do desfile da Oktoberfest? O último bloco é o bloco da limpeza. Quando acabou todo o desfile, é o nosso pessoal que está lá, que fica até de madrugada, logo que acaba o desfile, entra para fazer a limpeza. No Réveillon Ano Novo é a mesma coisa, vai ser feito o evento, vai ser feito toda essa comemoração da virada do ano e o pessoal vai trabalhar, a gente vai ter que recolher os entulhos, recolher a limpeza, as lixeiras da Rua 15, da Beira Rio, elas vão estar cheias. Então, é um serviço essencial, é um serviço que não vai parar e é um serviço que não vai ter redução de pessoal. Então, na rua, as pessoas não vão ver a cidade suja ou a cidade mal cuidada, né? Obviamente, vai ter questões pontuais em relação ao mato, realmente por questões que a equipe eu não consigo aumentar, dado as questões orçamentárias e quantitativos de contrato, mas não vai demorar um pouquinho mais para chegar o momento daquela rua para fazer a roçada. Mas vai ser feito, então não vai ter somente um pouco de delay, um pouquinho de atraso em relação a essa limpeza. Em relação daí à manutenção das vias, né, de macadame, relação às vias de calçamento, tapa-buraco, também vão continuar normais. O problema é o seguinte, eu gosto de frisar em relação ao asfalto, né? O asfalto, a gente contrata a empresa para fornecer a massa asfáltica e a gente aplica. A empresa que nos fornece, ela vai parar, a empresa vai parar final de ano. Então a empresa vai parar no final do ano, dia 20, e vai voltar no outro ano. São 15, 20 dias que vai ficar parado, que nós não vamos conseguir fazer a manutenção no asfalto. Por falta do material. Por falta do material. Só que daí nós vamos aplicar o asfalto frio. Então, assim, vai surgir buraco na cidade? Vai ser fechado com asfalto frio. As pessoas vão ver que vai ficar fechado, mas vai ter um desnível. Mas justamente para atender essa situação pontual. Certo. Bom, está fechando um governo, né? Estamos fechando um ciclo de gestão pública aqui em Blumenau agora em dezembro. Como é que foi para você essa experiência passando pela Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana? Jorge, para mim foi sempre um desafio, né? Eu tive no governo Napoleão, faz 10 anos, eu também estive nessa mesma secretaria, e depois fiquei fora, fui tocar nossas vidas também, nossas questões particulares, e aí tive o convite para retornar em maio. Então vai completar agora 8 meses que eu estou à frente ali. É um momento, eu digo, ruim comparado se fossem outros, porque é um momento de final de ano de mudança de gestão, né? Então, onde sempre houve a preocupação e nunca houve problemas em relação ao orçamento na secretaria. Mas eu fazendo uma avaliação pelo curto período que fiquei ali e
tendo vista a situação da secretaria, a gente fez um bom trabalho. A equipe que está lá, a equipe de funcionários de carreira, são pessoas comprometidas com o serviço, então a gente também precisa enaltecer essas pessoas que se dedicam e que não abrem mão e que sempre estão junto. Eu, nesse período de 8 meses, o final de ano não terminou ainda, tomara que a gente não passe por nenhuma tragédia, nem por pequenas enchentes ou alagamentos, mas é uma equipe que nós temos lá, que é uma equipe que está sempre de prontidão e uma equipe muito responsável. Então, primeiro eu tenho que fazer esse agradecimento realmente por ter passado essa experiência que está finalizando, agradecer ao pessoal que realmente me ajudou lá dentro, que contribuiu com esse serviço e que tenho certeza que, independente de governo, independente de quem vai assumir, de pessoas, essas pessoas vão continuar lá, porque é a profissão delas, ao qual elas se dedicaram, e tenho certeza que o serviço vai continuar. Então, aqui fica até a minha gratidão por essas pessoas, por essa ajuda que eu tive lá. O desafio vai continuar, independente de quem estiver lá. O buraco vai continuar abrindo, o mato vai continuar crescendo e vai continuar tendo chuva na cidade de Blumenau. Jorge, agradecer realmente toda essa ajuda que o meu pessoal teve, o carinho que eu recebi deles ali pelo esse pouco tempo, mas é um pouco tempo de uma secretaria intensa, Jorge. Assim, a gente entra lá, é um serviço estressante. Tá? A gente também cuida aqui, lembrei agora, de pontes de madeira, e a gente teve uma dificuldade aí em relação à aquisição dessa madeira que a empresa faz. A gente também ficou um pouco defasado em um momento do ano, e a gente conseguiu buscar, e agora a gente está também atuando de uma forma mais rápida na manutenção dessas pontes. Então, isso também me tranquiliza e a gente deixa a secretaria encaminhada para uma gestão de continuação com mais respeito, com mais responsabilidade e já com as situações já encaminhadas. Então, eu fico muito contente e saio, né, se caso for o convite e o desejo do governo, de ter feito um bom trabalho, sim, realmente. Rafael Jensen, obrigado pela participação, Rafael. Obrigado, Jorge, sempre um prazer. Tu sabe que a primeira entrevista, quando eu entrei aqui, foi contigo e está sendo a última também. Obrigado e fica à disposição. Valeu. Rafael Jensen, secretário de Conservação e Manutenção Urbana de Blumenau, conversou com a gente.